tivemos algum tipo de problema em nossa juventude. Eu acredito que boa parte de vocês aqui vivenciou algo a qual não foi do seu agrado. Pois bem, eu quero que hoje você saia daqui entendendo que tudo isso que vocês passaram fazem parte do processo do Senhor sobre a vida de vocês. E eu quero que todos saiam entendendo que foram curados para curar. E também o quão importante é entender que aquele que ainda não foi curado, ele está passando pelo processo de cura, e que serão usados pelo Senhor para curar também. Mas antes de me aprofundar ainda mais no texto de hoje, eu gostaria também de dizer sobre uma cura, que todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador já receberam, que é a cura espiritual. Todo aquele que um dia confessou o Senhor Jesus adiante dos homens, já foi curado. A sua cura emocional, você já conquistou. Espiritual, você já conquistou. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 2 Coríntios 5,17 também vai nos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Vocês podem observar o início deste versículo, ele vai nos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aquele que confessa ao Senhor Jesus se torna uma nova criação, se torna filho de Deus, e é curado espiritualmente, porque ele tem alguém que te justifica. Quando você confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ser também o seu advogado, que vai te justificar nele. E através dessa cura espiritual, nós também entendemos que as coisas velhas já passaram e surgem coisas novas. E se eu pudesse hoje dar um tema para essa mensagem, eu poderia dizer que ela seria curados para curar. E dentro deste tema eu separei 3 tópicos, a qual nós vamos trabalhar durante a mensagem, amém? Quem trouxe a sua Bíblia já se prepara, porque nós vamos ler bastante o livro de Atos. A primeira etapa, a qual nós vamos falar aqui hoje, é sobre necessidade. Mas como assim sobre necessidade? Eu gostaria de usar um personagem bíblico aqui, bastante conhecido. Aquele que antes era chamado de Saulo, e depois passou a ser conhecido como Paulo. Nós vamos usar o exemplo de Paulo, para entender como que funciona o processo de cura do Senhor em nossas vidas. E quando eu digo sobre necessidade, eu quero dizer também que Paulo, ele tinha uma necessidade de cura. E essa necessidade de cura sobre a vida de Paulo é a sua conversão. Paulo, ele precisava se converter ao cristianismo. Paulo, ele precisava ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso eu entendo que todo processo ao qual eu passo, ele tem sempre um objetivo que é criado por Deus. Todo processo em nossa vida, ele tem sim um objetivo. Na vida de Paulo era a sua conversão. Mas existem outras pessoas também que tiveram outros objetivos. Quando eu me lembro da história de Abraão, Abraão ele saiu da sua terra em busca de uma que ele ainda não conhecia. Ali se iniciava a necessidade de ter fé. Abraão, ele precisava ter fé que o Senhor ia prover um caminho, que o Senhor ia levar ele a uma terra que ele ainda não conhecia. A necessidade na cura de Paulo também, ela se iniciou quando ele ainda era jovem. Atos 7, 57. Nós vamos começar lendo essa passagem, e ela faz menção ao apedrejamento de Estevão. Estevão era um pregador da palavra, um seguidor de Jesus Cristo, e a passagem diz o seguinte, a partir do verso 57, mas eles
taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, contra Estevão. Verso 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então a Bíblia ela nos mostra que Saulo, desde mais jovem, ele já fazia parte de alguns trabalhos. Desde jovem ele já tinha uma vida, ele já tinha alguns propósitos. E eu sei que tem em muitas... Não, vou continuar lendo o versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Dizendo isso, adormeceu. E no verso 1 do capítulo 8, Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Quando este versículo me diz que Saulo consentia a morte de Estevão, eu também posso entender que Saulo, ele aprovava a morte de Estevão. Saulo, ele foi doutrinado que o Jesus que Estevão acredita não era o Messias que ainda irá de vir. Por isso Saulo, ele aprovava aquela morte, a morte de Estevão. E a partir dali também eu entendo que a necessidade do processo na vida de Saulo, ela se iniciava a perseguição contra a igreja de Cristo. Fazia-se necessário uma mudança na vida de Saulo. Então a necessidade nós podemos entender também que foi a perseguição. E eu vejo isso também lá no versículo 3 do capítulo 8 de Atos, que diz o seguinte: Saulo por sua vez devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A Bíblia também ela me diz que Saulo, ele respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Ele era como um touro selvagem, indomável. Não havia como pará-lo. E por onde quer que ele passasse, que ele via rastros de cristãos, ali para ele já era suficiente para prender, para assassinar. Saulo, ele acreditava que tudo isso que ele fazia era correto, também devido aos ensinamentos que ele teve. E entendendo isso, eu também entendo que nós não enxergamos a necessidade de cura quando estamos iniciando este processo. Saulo, ele foi doutrinado sobre aquilo, que aquilo era correto, que aquilo que ele vivia era o certo a se fazer. E aí também eu vejo a importância quando a Bíblia me diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que se deve andar, para que quando cresça ela não venha se desviar dele. Gálatas 1,14 diz o seguinte: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Essa é uma fala de Saulo. Ele era um dos melhores da época. Ele era um judeu ortodoxo, que não acreditava que Jesus era o Messias. Ali nós podemos entender que havia uma necessidade para que Saulo fosse curado, para que o Senhor intervisse, para que ele se transformasse no Paulo a qual nós conhecemos, aquele que proclama o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, ele acreditava também fielmente que aquelas coisas que ele vivia era o certo a se fazer. As pessoas, meus irmãos, elas não creem que precisam de cura em alguma área de sua vida, porque elas estão acostumadas também a viver aquilo. É como se eu pegasse um porco, desse um banho no porco, passasse um perfume, assim, deixasse ele bem cheiroso e soltasse. Eu tenho certeza que em poucos minutos aquele animal voltaria para a lama, porque já está na natureza dele. E Saulo, ele tinha uma natureza que perseguia de morte, uma natureza dura. E tem muitas pessoas também que estão acostumadas, principalmente jovens, a viver uma ansiedade, a viver um tempo de ansiedade, um tempo de crises. Essas são pessoas que, quando a mudança vem,
elas não conseguem mudar, elas não conseguem largar este problema, porque em muitas das vezes também estão dominados pela razão e o orgulho. O orgulho não permite com que eu possa mudar, a razão não me faz aceitar que eu estou errado. E existe uma característica que diferencia o Saulo daquela época de muitos jovens de hoje. Quando o Senhor teve um encontro com ele, ele aceitou a mudança. Será que quando o Senhor tem um encontro conosco, nós aceitamos a mudança com que Ele nos pede? A maioria das coisas que nós podemos ver hoje também, são jovens que se machucam por conta de coisas banais, de um relacionamento que não deu certo, mas essas pessoas elas não se deixam ser curadas para viver o que Deus tem para elas, porque tudo isso necessita com que eu saia também da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, gera esforço físico, mental. Nós vivemos hoje a era da ansiedade e da depressão. Nós vivemos hoje a era de pessoas que estão cheias por fora, mas vazias por dentro. Vazias porque talvez buscam um preenchimento que só podem encontrar em Jesus Cristo. Só o Senhor pode nos preencher de tal forma, a qual nós nunca mais nos sentiremos vazios. Existe um perigo muito grande, quando eu vejo pessoas cheias por fora e vazias por dentro, mas que não querem com que o Senhor os preencha. Todo esse caminho vai fazer com que você viva um prazer momentâneo, mas este prazer momentâneo pode tirar você de viver um prazer eterno, que é receber a graça imerecida que Jesus pode nos dar. E tomem cuidado, porque a Bíblia também nos alerta sobre isso. Eu tenho um recado de Deus para você, que se encontra lá em Provérbios 15:15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Quando eu me refiro a um coração bem disposto, eu me refiro também a um coração que quer mudança. Coração esse que aceita a necessidade de mudar. Um coração que quer mudança, ele ouve a voz do Senhor, ele abre a porta e deixa o Senhor mudar a sua história. Quem precisa mudar, ele aceita essa necessidade de mudar em seu coração. E quando eu entendo sobre necessidade, já entrando aqui no processo, sobre a vida de Saulo, eu entendo que o processo sobre a vida dele, de mudança, não começou quando ele ali teve um encontro com o Senhor, mas começou a partir do momento em que Saulo entrava na casa de cada cristão, e o cristão preferia a morte do que negar a Cristo. Ali já o Espírito Santo já tocava o coração de Saulo, para que ele pudesse entender que havia algo de errado. Ele entrava na casa das pessoas, e se as pessoas negassem o nome de Jesus Cristo, elas continuariam vivas, mas se confessassem, iriam morrer, e as pessoas preferiam morrer do que negar a Cristo. A partir daquele momento, o Senhor já iniciava um processo na vida de Saulo. O Espírito Santo, ele já começa a trabalhar na sua vida, a partir da necessidade que já existe. Só que esse processo na vida de Saulo, ele fica evidente em um momento, ele fica nítido em um momento. Podem abrir no capítulo 9 de Atos. Atos 9, a partir do verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Quando eu leio essa menção, eu entendo que quando Saulo ele cai no chão ali, ele já cai convertido.
ele já cai crendo que Jesus é Senhor. E eu tenho essa confirmação no versículo 5, que diz que Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Naquele momento ele já reconheceu que Jesus era Senhor. E aí Jesus vai e diz: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E aí a Bíblia continua nos dizendo que Saulo ele fica cego naquele momento e os seus servos precisam guiá-lo até Damasco. E aí eu entendo também, meus irmãos, que o processo na vida de Saulo se iniciava, fica evidente. E sabe o que é engraçado nós entendermos aqui? É que em muitas das vezes também o Senhor, Ele se revela a nós todos os dias, e mesmo assim nós não nos convertemos a Ele. Mesmo assim temos dificuldades de largar os altares que existem nos corações. Mas como que o Senhor se revela? O Senhor se revela a partir de cada momento em que você acorda atrasado em um dia e tem que mudar toda a sua rotina. O Senhor ele pode se revelar a partir de uma repreensão que é dada através de um irmão sobre a sua vida. Porque o Pai repreende a quem Ele ama. O Senhor ele se revela de diversas maneiras. Só que tem pessoas que, além de cegos espiritualmente, essas pessoas têm um coração acorrentado ao pecado, de tal forma que não conseguem mais se entregar ao Senhor. E este é mais um perigo muito grande. Continuando sobre a história de Saulo, a Bíblia me diz que por 3 dias ele não comeu e nem bebeu, e estava cego. Neste momento eu posso até chamar esse episódio de o deserto de Saulo. Esses 3 dias nós podemos considerar como o deserto na vida de Saulo, mas por que deserto? Porque o deserto é lugar de aprendizado, o deserto é lugar de renúncia, o deserto ele é uma escola que te ensina. No deserto nós passamos a refletir sobre aquilo que estamos fazendo errado. Como eu mencionei Abraão, é como Abraão quando ele estava levando Isaac para sacrificá-lo. Aquilo também poderia significar o deserto de Abraão. Embora Abraão ouviu a voz do Senhor e não questionou, fez como o Senhor queria, eu imagino a angústia de um pai que recebeu um filho como promessa, entendendo que talvez aquela poderia ser a última caminhada com o seu filho. Só que Abraão não negou o pedido do Senhor. Se preciso fosse, ele entregaria a promessa para o Senhor. E o que nós temos feito quando o Senhor nos pede nossa maior riqueza? Para pensar um pouco, qual é a maior riqueza que existe aí no seu coração? O que você tem feito quando o Senhor pede para que você entregue a maior riqueza que existe aí? Será que você tem negado? Ou será que você tem ouvido a voz do Senhor? Continuando, nós também podemos entender como foi a reação de Saulo durante esses 3 dias. Cego, sem comer, sem beber, e algo até mais agravante, ele descobriu que aquele que ele perseguia era na verdade o seu Salvador. E nós podemos entender também outro detalhe muito importante. A Bíblia me diz que durante esse tempo, Saulo ele passou esses 3 dias em oração. Trazendo isso para a nossa vida, nós podemos entender que no momento de deserto, nós precisamos passar em oração. E em muitas das vezes, nós deixamos a oração por último. Nós tentamos enfrentar o deserto por outros meios. Nós tentamos enfrentar o deserto pela ajuda de pessoas, de várias outras formas, quando na verdade a solução é simples. Basta dobrar os joelhos, entrar para o quarto, fechar a porta e em secreto buscar ao Senhor. E em muitas das vezes essa é a nossa última ação. Eu entendo também que a oração ela é como uma chave para abrir aquela porta que nós precisamos passar para sair do deserto. Como eu abro a porta sem que eu tenha aquela chave, a chave específica? Porque oração é diálogo com o Pai. E Saulo, a Bíblia me diz que ele passou esse tempo em oração, até que a visão de um homem chamado Ananias,
que ele viria e colocaria as mãos sobre ele e ele seria curado. Ananias, ele sabia da fama de Saulo. E quando ele recebe essa tarefa do Senhor, ele diz ao Senhor o seguinte, Atos 9:13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Eu imagino Ananias naquele momento, conhecendo a fama de Saulo, aquele touro indomável, aquele perseguidor. Mas Senhor, este homem é um perseguidor do teu povo, Deus. Como que esse homem vai ser curado? Como assim? Ananias conhecia quem era Saulo, até que o Senhor responde para ele o seguinte: mas o Senhor disse a Ananias, verso 15, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E aí Ananias, a história continua dizendo que ele vai até lá, impõe as mãos sobre Saulo e ele é curado. E com a reação de Ananias nós podemos entender muitas das nossas reações. Quando o Senhor diz para você que aquele irmão seu que está viciado no álcool tem jeito, é porque tem jeito. Quando o Senhor diz para você que aquele pai que você acha que não tem mais solução, tem jeito, é porque tem jeito. Quando o Senhor te pede para ir profetizar algo sobre alguém, é porque aquela pessoa tem solução. E nós vemos isso claramente sobre a vida de Saulo. Só que outro detalhe importante é que antes de um instrumento existir, ele precisa ser forjado. E quando a Bíblia me diz que o Senhor disse que Saulo é um instrumento, nós entendemos que o Senhor precisa forjar esse instrumento. Não tem como eu usar uma espada sem antes eu afiar ela. Não tem como eu criar um escudo sem ter os materiais e os recursos necessários. Tudo isso fazia parte do processo do Senhor. Mas antes que o Senhor fizesse, ele tinha que curar aquele homem. Ele tinha que ensinar a Saulo muitas coisas. E existe outra coisa também sobre a vida de Saulo. Após a cura da vida dele, o processo ele ainda não acabou por ali. Após aquele momento, Saulo ele precisava ser lapidado. A Bíblia me diz que quando Saulo ele chega a Jerusalém, ele tenta reunir-se com os discípulos, todos estavam com medo dele, não acreditando que aquele homem realmente era um discípulo. E no verso 27 de Atos 9, Barnabé levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo ele tinha visto o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Só que o medo dos discípulos não era em vão. O medo dos discípulos sobre Saulo tinha uma causa. E essa causa é as marcas que aquele homem carregava. Saulo carregava marcas de um perseguidor do reino de Deus, de alguém que perseguia o evangelho, de alguém que perseguia o povo. E aquelas marcas ainda apavoravam as pessoas. Quando nós temos um encontro com Jesus, o processo de mudança, ele também acontece em nosso redor. As pessoas, elas começam a enxergar aos poucos que somos uma nova criatura. E foi assim com a vida de Saulo. Ele pregava corajosamente. Saulo, aquele que era perseguidor, agora é Paulo, aquele que é proclamador do reino de Deus. Saulo, aquele que prendia, agora é Paulo, aquele que liberta em nome de Jesus. E Saulo, aquele que não conhecia Jesus, agora é Paulo, aquele que anda lado a lado com Jesus. E nós podemos entender também que quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos dá uma nova identidade. Uma identidade de filho. Eis que faço novas todas as coisas.
As coisas velhas já passaram. Agora são novos sonhos, novos projetos, novos objetivos, objetivos esses dados por Deus. Mas antes nós precisamos quebrar aquelas marcas que nós carregamos, marcas de uma vida passada. E eu entendo também sobre o processo que existe um tempo de preparo. Paulo, ele não se converteu e imediatamente começou a conhecer tudo sobre Jesus Cristo. Ele passou um tempo estudando a palavra de Deus, e esse é o tempo de preparo. E o que nós podemos ver hoje em dia é o que? As pessoas, elas se convertem ao cristianismo, as pessoas aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, mas às vezes os jovens não querem nem fazer um curso, os primeiros passos na fé, para entender melhor quem é Jesus, para entender melhor como dar os meus primeiros passos na fé. Não há como conhecer a Jesus sem ter um relacionamento com Ele. Eu preciso me relacionar com o Senhor, e relacionamento leva tempo. A Bíblia me diz que por 14 anos Paulo estudava. Gálatas 2:1, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando Tito comigo. E quando eu me lembro sobre o tempo de preparo, eu me lembro também de uma história que eu vi na internet, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui hoje. Talvez você conheça essa história, mas eu trouxe um ensinamento muito importante sobre ela hoje. É a história de um circo, que estaria em uma cidade de interior, cidade pequena, e tinha uma criança que queria muito ir naquele circo. E ele chega para o seu pai e fala: pai, eu preciso muito ir nesse circo, eu preciso que o Senhor me leve lá. E aquele menino fica mega empolgado para ir no circo. E o pai fala para a criança o seguinte: olha, eu posso até te levar lá, mas somente no sábado, porque eu tenho que trabalhar a semana toda. E ainda no início da semana, aquela criança concordou, e os dias foram passando, e quando chega a quinta, a sexta-feira, aquela criança já está toda empolgada, já tinha feito 1000 planos para isso. E chega a sexta-feira à noite, e aquela criança fala: é amanhã cedo que eu vou no circo. E aquela criança já prepara suas roupas, já se prepara e não consegue nem dormir à noite. Passa a noite em claro, de tanta ansiedade e desejo de ir àquele circo. Chega no sábado de manhã, o pai chega para o filho e fala: filho, chegou o momento, vamos lá. E aquela criança sai toda empolgada para ir no circo. Chega no circo, senta na primeira cadeira, e o apresentador do circo diz o seguinte: respeitável público, e começa a abrir aquele espetáculo de circo. Quando o pai olha para o lado, a criança adormeceu. A criança havia dormido, de tão cansada que ficou. E aí o pai assiste aquele espetáculo, e quando finaliza, ele pega o filho no colo, coloca no carro, leva aquele filho para casa, e quando o filho acorda, ele fala: pai, mas e o circo? Como assim? Cadê o circo? E o pai vira e fala: filho, já acabou, você dormiu. E aquela criança, ela não havia descansado para ter forças para ir assistir o espetáculo. Com essa história eu posso entender o quê? Um filho que não descansa sobre as promessas do pai, não consegue vivê-las. Quando o Senhor me dá uma promessa, eu preciso descansar embaixo daquela promessa, para que ela venha se cumprir na minha vida, para que eu entenda que tudo é no tempo do Senhor. Nós podemos ver na história de Paulo, sobre um homem que foi levado como braço de ferro para perseguir os cristãos. Agora ele passa 14 anos estudando a quem ele perseguia. Paulo, ele foi como um vaso que foi quebrado e moldado de volta pelo oleiro. Só que esse é um tempo que às vezes é doloroso, nós precisamos ter paciência. Quando eu digo sobre processos, eu entendo que eu preciso ter paciência, só que hoje nós vemos o contrário. Nós estudamos hoje sobre a era da aceleração.
E o que eu posso dizer sobre a era da aceleração? Eu entendo que hoje nós vemos jovens que, se não ficam ricos aos 25 anos, tem algo de errado. Nós podemos ver pessoas que com 20, 21 anos, 18 anos, se não tem uma moto ou um carro, é porque tem alguma coisa de errado, porque o meu amigo tem, porque o fulano de tal comprou um zero. Isso nós entendemos que estamos vivendo a era da aceleração, a era da ansiedade, a era das pessoas que não sabem mais esperar sobre uma promessa que o Senhor os deu. E o processo na vida de Paulo, ele teve etapas. Primeiro nós podemos ver a cegueira, que foi usada como um instrumento de Deus. Depois Paulo, ele é curado e se torna um missionário. Aí nós podemos ver o efeito da cura sobre a vida dele. Mas dentro disso, existe também algumas coisas ruins aos nossos olhos, que precisam acontecer. Essas coisas precisam acontecer para que nós possamos ser moldados. E aí eu volto a te perguntar, qual será o deserto que existe aí hoje em seu coração? Qual deserto que você tem enfrentado? Quais são os processos a qual você está? Qual é a necessidade de cura que existe dentro de você? Será que você consegue enxergar essa necessidade? Porque a necessidade, ela está em um estágio em que nós ainda não enxergamos, mas nós necessitamos. E somente existe uma pessoa que pode revelar ela a nós, que é Jesus Cristo. E existem muitas promessas que Jesus, primeiro, Ele precisa nos preparar para recebê-las. Chega um determinado tempo na vida de Paulo, em que ele já havia passado por vários processos em sua vida, e ele encontra-se com um homem chamado Elimas, o mágico. E esse homem, ele era um feiticeiro, e ele queria impedir com que eles pregassem a palavra de Deus ao precursor, que era um cargo político da época. Lá em Atos 13:8, vai nos dizer o seguinte, podem abrir suas Bíblias. Atos 13:8. Mas Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o precursor. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E a Bíblia me diz que naquele momento aquele homem fica cego, uma nuvem vem e cobre ele, de uma certa forma que ele precisa sair apalpando, para que as pessoas o guiassem. Só que existe dois fatos interessantes sobre essa história, que se nós prestarmos atenção, nós vamos entender muitas coisas. O primeiro deles é que no verso 9, nós podemos entender que Paulo chega cheio do Espírito Santo. Ali nós podemos entender que ele já havia passado por muitos processos em sua vida. Ele já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos entender também que Paulo, ele usa do mesmo instrumento que o Senhor usou sobre a vida dele para curar outra pessoa. Paulo fica cego, e naquele momento ele usa da cegueira sobre a vida de Elimas. Porque quem passa pelo processo entende a necessidade que tem sobre o processo. Ele sabe que as pessoas precisam passar por aquele processo para ter um encontro com Jesus. E é por isso que Jesus antes ele precisa te curar, para que você entenda que o processo de cura é o que faz com que o caráter da pessoa passe daquela fase, com que a pessoa tenha um caráter aprovado por Deus. Quando eu me refiro a processos,
Eu posso dizer também que quem passa pelo câncer e vence, ele entende aquele que está no leito, ele entende a dor daquele que está sofrendo. Eu entendo também que quem passa por um processo de depressão, ele entende a dor de quem está depressivo. E nós podemos entender também que aquele que não conhece a Jesus, ele ouve falar das maravilhas que Jesus faz, mas quem já experimentou de Cristo, vive as maravilhas que Jesus faz. Paulo experimentou da graça de Jesus Cristo. Paulo viveu os milagres que Jesus poderia fazer. Em nome de Jesus, curava enfermos, libertava os cativos. Aquele que não conhecia Jesus agora passava a conhecer. Eu entendo também que aquele que vive milagres quer testemunhar sobre esses milagres. Nós queremos com que as pessoas também vivam esses milagres. Hoje é uma mensagem curta, ainda não é o fim, mas estamos caminhando para ele, e eu gostaria de citar aqui a terceira etapa do processo de cura, que é aquela onde nós já entendemos que tínhamos uma necessidade de mudar, aquela que já passamos pelo processo de mudança, e agora nós temos um caráter aprovado. A terceira etapa, que é o caráter aprovado por Deus, é aquela que nós entendemos também a primeira e a segunda etapa. A necessidade e o processo, eles transformaram o antigo Saulo, perseguidor, em Paulo, o proclamador do reino de Deus. Paulo, após aprovado por Deus também, ele não negou a Cristo, ele viveu coisas ruins. Quando nós temos um caráter aprovado, não importa onde eu esteja, o ambiente não me influencia. Se o ambiente tem te influenciado a mudar, se o ambiente a qual você vai, ele tem influenciado você a fazer coisas que não agradam ao Senhor, é um sinal de que você ainda precisa ter um caráter aprovado por Deus. Paulo, ele pregava em nome de Jesus. Pessoas eram libertas porque ele entendeu que Cristo liberta. E tem um momento da vida de Paulo que é um dos seus últimos discursos. Ele diz coisas que somente quem tem um caráter aprovado por Deus pode falar. Isso se encontra também lá em Atos 20 e 22. Paulo, ele vai nos dizer o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí nós podemos entender que quem anda com Cristo, ele não importa se está indo para a prisão ou para o palácio, desde que ande com o Senhor, desde que o Senhor esteja com ele. É isso que o processo faz em nós. É isso que quem passa pelo processo e consegue vencer alcança. Um caráter aprovado. Quem tem caráter aprovado pelo Senhor, o ambiente não o influencia. Paulo e Silas cantavam na prisão. Eles proclamavam o nome do Senhor independentemente das circunstâncias. Eles sabiam que o Senhor se fazia presente. E quando nós entendemos que todo o processo do Senhor também, eles liberam sobre nós um destino profético, nós passamos também a viver para a glória de Deus, independentemente das circunstâncias. Mas por que na maioria das vezes tem que ser doloroso? Por que sempre a maioria dos processos tem que doer? Tem que ser doloroso? Por que Deus permite tantas coisas árduas em nossas vidas? Porque não tem como você derramar algo sobre alguém que você não carrega. A Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ela também nos diz para termos bom ânimo, porque o nosso Deus venceu este mundo. E às vezes nós não entendemos tanta coisa ruim que acontece em nossas vidas, mas tudo faz parte do processo de Deus.
tudo faz parte daquilo que o Senhor tem para nós. Tem uma famosa frase que ela diz o seguinte: quanto maior o conhecimento, maior é o medo. E eu tenho vivido isso nos meus últimos dias também. Eu tenho vivido um tempo onde eu tenho atingido a maior fase de conhecimento profissional na minha vida. Eu faço estágio lá no Hospital Municipal de Contagem e em muitas das vezes eu vejo coisas lá que nem muitos teriam forças para ver. Pessoas perdendo entes queridos, pessoas chorando, pessoas acamadas, frágeis, em sua maioria idosos, alguns jovens, outros na sua segunda idade, mas a sua maioria idosos, que não conseguem mais nem conversar direito. É um momento triste, é um momento de reflexão. Só que aí eu me lembro também de uma frase que os jovens, em muitas das vezes, buscam usar, que é o quê? Quando eu tiver velho, eu me converto. Primeiro eu vou curtir o mundo, depois eu vou para Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não espera não. Não espera até estar em um leito de hospital para que isso aconteça não. Não espere até que o dia em que Satanás coloque correntes que não podem mais ser quebradas, porque elas já estão aqui, ó. Elas já estão profundas e você não consegue mais arrebentar. É muito triste você ver alguém em um leito de morte e não glorificar o Senhor por isso. Porque aquele que é salvo, aquele que tem a sua salvação, ele glorifica o Senhor até mesmo na morte. Porque ele sabe que aquele que morra, viverá, se estiver em Cristo. Ainda que morra, ele viverá. É um momento muito triste, mas é um momento também feliz, por sabermos que aqueles que morrem em Cristo Jesus alcançam a salvação. Não espere até o ressoar da trombeta, para que vocês possam se converter ao Senhor e Salvador. Não vamos esperar até um leito de hospital, para que nós possamos refletir sobre os nossos atos, sobre o que nós temos feito. Nós entendemos também que quanto mais doloroso é o processo do Senhor na transformação de nossa vida, maior vai ser a experiência em testemunhar um Deus de milagres, um Deus que tudo pode fazer. O que será que muitos diriam a respeito do processo? E aqui a equipe de louvor já pode vir, nós estamos caminhando para o final. O que será que muitos diriam a respeito do processo? Será que diriam para Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, o que custava vocês se prostrarem a outro Deus? Vocês não precisariam enfrentar a fornalha, era só se curvar a outro Deus. Será que as pessoas falariam para Abraão: olha, não precisa sair da sua terra, nem da sua parentela, pode ficar no seu conforto, não é necessário que você faça isso? Será que as pessoas falariam para Daniel que era só ele se prostrar, ele não precisava enfrentar leões, era só ele aceitar as iguarias do rei? Pedro, chega um momento em que ele diz o seguinte: nós não vamos deixar com que te peguem, Jesus. Os soldados estão prestes a prender Jesus e ele fala: não, nós não vamos deixar. Mas Jesus diz o seguinte: aparta-te de mim, Satanás. Porque naquele momento Pedro queria impedir com que o processo a qual Jesus passaria não acontecesse. E quando nós estamos sobre um direcionamento do Senhor, não importa para onde estamos indo, porque nós sabemos que aquele que nos sustenta é fiel para cumprir até o fim. Quando nós falamos também sobre o processo, e eu cito todas essas possibilidades, eu posso entender que todas elas são um atalho, mas cuidado com os atalhos,
Porque os atalhos, eles têm uma característica específica. Eles te tiram da rota principal, da rota em que o Senhor quer que você esteja. O atalho, ele pode até ser mais próximo do seu destino, mas essa não é a rota que você deveria pegar. Se o Senhor te determinou algo, siga o que o Senhor tem te determinado. Porque aquele que pega um atalho sobre a sua vida, ele não recebe os recursos necessários. Mas os recursos necessários para que ele mude de vida, eles precisam de um tempo para serem instalados sobre a vida daquela pessoa. E quando eu pego atalhos, eu paro com esse processo. Eu não aceito que aquilo vai me mudar e eu não aceito o tempo do processo. E para finalizar, eu gostaria de dizer com que confiem na promessa do Senhor para a vida de vocês. Deus conhece o coração de cada um aqui presente hoje. E eu posso dizer também que no fim de tudo, toda dor, todo sofrimento, tudo que você tem suportado, vai valer a pena. Se você tem suportado isso para glorificar o nome do Senhor, vai valer a pena. Em muitas das vezes nós podemos não compreender aquele caminho ao qual o Senhor quer que nós vamos, mas ele valerá a pena. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não importa onde estivermos, se estivermos no Senhor, Ele será o nosso sustento. Curve a sua cabeça. É um momento de reflexão. Nós abrimos o culto cantando que para que entre o Rei, eu abro o meu coração. Se você desde o início do culto ainda não abriu o seu coração, talvez esse seja o momento. O momento em que você vai abrir o seu coração, deixar o Senhor entrar e mudar a sua história. Porque aonde o Senhor entra, nada fica igual. O Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor faz novo aquilo que está velho. O Senhor dá vida ao cansado, o Senhor restaura a força daquele que não tem mais esperança. E se você que nos visita aqui hoje nunca fez essa decisão de aceitar o Jesus que eu sirvo, de seguir a esse Jesus, de confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, dê um passo de coragem, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você também já esteve nos caminhos do Senhor e se desviou um dia deles, e hoje quer se reconciliar com Cristo, vem aqui, nós iremos orar por você. Mais perto dos teus caminhos. Não perca a oportunidade que o Senhor te dá de orar, de buscar o Senhor. Em cima de cada montanha, Tu tens liberdade aqui, meu Deus. procuro por coroas ou Pelas águas das fontes, desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face tudo que nós precisamos, Senhor. é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer. Eu disse em Provérbios 15:15 que quem tem um coração disposto se entrega a Cristo. Aquele que tem um coração disposto, entrega ele ao Senhor. Essa disposição também vem quando você reconhece a Cristo. Aquele que me confessara diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Vai valer a pena mesmo nos teus caminhos. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
Você também que quer uma oração, pode vir aqui à frente. O pastor Hélio estará orando por sua vida. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Jesus. Vai valer a pena. Negar o meu eu por ti, Pai, vale a pena. Mesmo que seja doloroso, vale a pena negar-se a si mesmo por Jesus Cristo. Vai valer a pena. Mesmo que não podemos entender no início. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluias. Tem algum aviso? Tem algum aviso? Quem nos visita aqui hoje pela primeira vez? Tem mais alguém? Quem? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Que vocês possam se sentir aqui acolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que tem uma lembrancinha ali para quem nos visita, ou como é que é? Amanhã nós temos culto pela manhã,
pela noite. Culto da manhã às 9h30. Culto da noite às 18 horas. Sábado que vem temos congresso de mulheres. Você mulher que está aqui hoje, que não fez sua inscrição, corra atrás, é bênção para a sua vida. Venha, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te moldar, passe pelo processo da cura e receba o que o Senhor tem para você, amém? Hoje foi uma palavra mais curta, mas não deixamos de falar a palavra do Senhor. Coloque-se de pé do seu lugar, vamos para casa.